Bom, gente, eu quero explicar para vocês por que o maior rival do Flamengo se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. O maior rival do Flamengo não é o Botafogo. O maior rival do Flamengo não é o Fluminense. O maior rival do Flamengo é o Vasco da Gama, tá? E eu quero explicar isso para vocês. Porque alguns podem achar que eventualmente o maior rival do Flamengo é o Fluminense, porque eles disputam aí quem teve mais títulos estaduais, por exemplo, né? Alguns podem achar que é o Botafogo, porque o Botafogo lá nos anos 1960, início dos anos 1970, dava verdadeiros bailes no Flamengo, né? Mas não, o rival mesmo é o Vasco da Gama. Quem incomoda, quem é a pedra do sapato, é o Vasco da Gama. Historicamente é o Vasco da Gama. Por quê, gente? Por causa das tradições do Vasco da Gama, das origens do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco da Gama é o primeiro clube no Brasil a montar time competitivo com jogadores à base de negros, né? Pardos, não falem mulatos, tá, gente? Falem pardos. Mulato é ofensivo, tá? Negros, pardos, jogadores com profissões modestas, né? E, enfim, excluídos da sociedade. Então é o primeiro clube a fazer isso. Então é o clube popular, né? É o clube, o único dos 4 grandes do Rio que está situado na Zona Norte, né? A sede do Vasco é em São Januário, né? Em São Januário é considerado, hoje chamam bairro Vasco da Gama, né? Mas tradicionalmente é o bairro de São Cristóvão, né? Ora, o Flamengo ele está primeiro no bairro do Flamengo e depois na Gávea, é Zona Sul, né? O Fluminense está em Laranjeiras, é Zona Sul. O Botafogo estava no bairro de Botafogo, né? Em General Severiano, para onde voltou, é a Zona Sul, né? Tem unidade lá em Marechal Hermes, mas a sede é na Zona Sul, né? E o único clube da Zona Norte, dos 4 grandes do Rio, é o Vasco da Gama. Depois, aquela torcida apaixonada, formada por imigrantes portugueses e por excluídos, ergueu então o maior estádio da América Latina, São Januário, em 1927. Daqui a pouco vai fazer 100 anos isso, né? Então, quer dizer, era o time dos excluídos, é o time da Zona Norte, é o time que a torcida montou o estádio com seus esforços, né? Não era gente da elite. E por isso o Vasco da Gama tem raízes populares, tem orientações e origens populares. O Flamengo foi se tornando popular à medida que o tempo foi passando pelas conquistas do time, né? O Vasco não, o Vasco já nasceu popular, ele é o popular raiz. E aí é que tá o ódio, né? Sem contar que até anos lá dos anos 1970, a torcida do Vasco em tamanho encostava na torcida do Flamengo, né? A torcida do Flamengo era a maior, né? Historicamente sempre foi a maior, mas a torcida do Vasco era muito próxima em tamanho à torcida do Flamengo. Quando veio a chamada Era Zico é que isso começou a mudar, não só em termos estaduais como em termos nacionais também. Aí o Flamengo se tornou verdadeiramente nacional. É óbvio que também impulsionado pela Flapress, né, a chamada Flapress, né, ou seja, uma grande parte da imprensa que sempre foi simpática ao Flamengo, que deu dimensões naturais ao clube. Mas posto isso tudo, você pode perguntar para qualquer flamenguista, né, quem é teu grande rival? Eles vão dizer Vasco da Gama, né? Bom, vai ter os flamenguistas modinha atuais, né? O que o Mauro César Pereira chama de Fla-Selfie, né? Que vão dizer que é o Palmeiras, né? Olha, a rivalidade de Flamengo e Palmeiras é recente, né? A rivalidade entre Flamengo e Vasco da Gama é histórica, né? Bom, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todos, muito a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente.